Lá em Jeremias a gente lê: Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. E o salmista no Salmo 139 pergunta: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Hoje a gente vai falar sobre a onipresença de Deus, que é um dos seus atributos incomunicáveis. Como a gente leu nesses versículos, Deus está presente em todos os lugares. Não tem para onde a gente correr, fugir, onde Deus não esteja presente. De maneira muito resumida, a gente pode falar que onipresença significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está presente em todos os lugares, com todo o seu ser, ao mesmo tempo. É claro que a gente precisa qualificar um pouquinho melhor essa afirmação, a fim de que a gente não cometa nenhum erro, a fim de que a gente entenda melhor o que isso significa e a gente possa também fazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, que parece uma coisa boba, mas é uma coisa que a gente precisa afirmar, é que Deus está em todos os lugares da sua criação, mas de maneira nenhuma ele se confunde com ela, ele é distinto da sua criação. Muitos acreditam que Deus é tudo que existe, todas as coisas são Deus, os panteístas acreditam nisso, mas o ensino bíblico é de que Deus criou todas as coisas. Ele está presente em todas as coisas, com todo o seu ser, mas ele é distinto da sua criação. E outra coisa que eu gostaria de destacar é que Deus, de maneira nenhuma, pode ser limitado por nada da sua criação. Alguns teólogos usam uma palavra chamada imensidade para falar dessas duas coisas. Deus não se confunde com a sua criação e Deus não pode ser limitado por nada da sua criação. Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, a gente lê: De fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter. Deus não pode ser contido, ele também não tem dimensões espaciais, ele não tem tamanho, né? Um tamanho no sentido espacial, mas ele está presente em todos os lugares. Agora, o fato de Deus estar presente em todos os lugares deve fazer a gente pensar um pouco em algumas coisas, porque ele está presente em todos os lugares, mas há uma distinção da presença de Deus. Por exemplo, ele está presente em todos os lugares para sustentar todas as coisas. Lá em Colossenses 1,17, a gente lê que nele, em Cristo Jesus, todas as coisas subsistem. Se ele não estivesse presente em todos os lugares para sustentar todas as coisas deixariam de existir. Lá em Hebreus a gente lê também que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Lá no primeiro capítulo, bem no início de Hebreus. Então ele está presente em todos os lugares para sustentar todas as coisas. Essa presença de Deus no sentido geral. Mas há alguma distinção na presença de Deus. Ele não se relaciona com toda a sua criação de maneira igual. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, com os crentes que já estão no céu, Deus se relaciona, Deus está presente para abençoar, para gerar conforto a eles. Mas no inferno, Deus está presente, e não é nenhuma heresia falar isso, Deus está presente, mas não para abençoar, ele está presente lá para quê? Para punir todo o mal, todos aqueles que se rebelaram contra ele em vida. Geralmente, quando a Bíblia fala da presença de Deus, vocês vão perceber que ela está falando da presença de Deus para abençoar. No Antigo Testamento, a gente via que Deus abençoava o seu povo, ele estava presente de maneira especial no tabernáculo e depois no templo. O povo tinha a presença de Deus lá. Agora, não significava que Deus estava ausente de todo o resto da criação. Porque ele sustenta todas as coisas. Mas nesses lugares, no templo, no tabernáculo antes
ele estava presente de maneira especial, se revelando ao povo dele, se relacionando com a sua criação, aquelas pessoas, de uma maneira distinta, como Deus da aliança. Então quer dizer que Deus não está presente com os ímpios? E eu diria que a resposta é sim e não. Sim, no sentido geral, de que Deus está presente com eles para sustentá-los, de outra forma eles não viveriam. Mas, num outro sentido, Deus não está presente com os ímpios. É isso que fala Provérbios 15, 29, quando diz que o Senhor está longe dos perversos. Nesse sentido de que Ele não está com eles para abençoá-los, Ele reprova as obras dos ímpios, dos perversos. Então, a gente precisa fazer essa distinção. Com os crentes, Deus habita de maneira especial, está presente de maneira especial. E o ápice dessa habitação de Deus com o seu povo, dessa presença de Deus com o seu povo, se deu quando Cristo foi elevado aos céus e o Espírito Santo veio, e através do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, o próprio Jesus habita conosco, está presente em nós, mora na sua igreja. Você pode ler, por exemplo, Romanos 8, 9 e 10, vai ver o ensino, Efésios 3, 16 e 17. Então, quando Cristo foi elevado aos céus, muitos podiam perguntar, poxa, como eu queria estar com Cristo naquele momento, com Ele fisicamente. Mas, na verdade, foi um ganho para nós todos quando Ele foi elevado aos céus, por outros motivos, claro, mas pelo motivo também de que o Espírito Santo veio e, através da obra dele, o próprio Cristo pode habitar com cada um dos seus filhos. E Ele promete que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. E quando isso acontecer, quando essa era passar, quando a nova terra, quando a terra for renovada, Ele vai habitar conosco, Emanuel, de uma maneira completamente especial. Ele estará presente com o seu povo de uma maneira que até então a gente não viu. Então, de maneira bem resumida, onipresença de Deus. A gente pode definir que Deus está presente em todos os lugares com todo o seu ser, mas Ele é distinto da sua criação, Ele não pode ser limitado pela sua criação de maneira nenhuma, e Ele está presente de maneiras diversas, seja para sustentar, seja para punir, para reprovar, seja para abençoar o seu povo. E geralmente quando a Bíblia fala da presença de Deus em algum lugar ou da ausência de Deus, ela está fazendo menção a Deus está lá para abençoar ou não está lá no sentido de não abençoa. A gente precisa fazer essas distinções. Agora, irmãos, quantas vezes a gente crê nisso, mas a gente age de maneira... Parece que essas coisas, na verdade, não são assim. Parece que Deus não é onipresente. Quantas vezes a gente trai essa crença? Por exemplo, às vezes a gente passa por tribulações e a gente se sente completamente abandonado, ninguém liga para mim, ninguém está comigo. E muitas vezes é natural a gente sentir assim. O salmista mesmo se colocava diante de Deus, derramando seu coração, se sentindo abandonado. Mas ele mesmo lembrava, mas o Senhor está comigo. Se eu for para tal lugar, Ele está comigo. Se eu for no mais profundo abismo, Ele está comigo. Se eu fizer isso, o Senhor está sempre conosco para nos sustentar. Então, se você estiver passando por um momento de tribulação, de angústia, parece que todo mundo te abandonou, se sente solitário, lembre-se da onipresença de Deus, que Ele está com você, não só para te sustentar fisicamente, mas para te sustentar também espiritualmente, porque Ele é o Deus de aliança, Ele é o Deus que prometeu sempre estar com você. E outras vezes também a gente trai essa crença, a gente age como se nós fôssemos ateus, quando a gente se recolhe a algum lugar, a gente aproveita que está sozinho, que não tem ninguém vendo, e a gente comete determinado pecado, seja no nosso pensamento, seja em ação. Mas a presença de Deus, ela deve exercer mais influência em nós do que a presença do seu chefe, do que a presença do seu marido, do que a presença da sua esposa. Deus está sempre conosco. E outras vezes também a gente ignora a onipresença de Deus quando a gente peca e quando a gente acha que pode fugir da presença dele como se ele não tivesse visto, fazendo como Adão fez, pecou e tentou fugir de Deus de alguma maneira. Mas isso é inútil. Lá em Hebreus 4,13 a gente lê que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então saber que Deus está sempre com você deve gerar esse temor.
Não um terror, não um pavor, não medo de Deus, mas saber que Ele está sempre com você. Saber que Ele está ali observando tudo que você faz. E uma das coisas que a Bíblia diz é que você pode entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em você. Então a gente deve ter temor, sabendo que Deus nos observa, sabendo que Ele está ali porque Ele nos ama e que o Espírito Santo está pronto para nos acolher quando a gente peca, Ele está pronto para nos levar ao arrependimento. Se você pecou, não tente fugir da presença de Deus, mas fuja para a presença de Deus, para o lugar de bênção, que é onde há delícias perpetuamente, como Davi falou no Salmo 16. E eu queria encerrar essa breve reflexão lendo um trecho que é citado pelo Herman Bavinck em uma das suas obras. O autor ele não cita, mas o trecho diz o seguinte: quando você quer fazer algo mal, foge da presença do público. Oculta-se em casa onde nenhum inimigo possa vê-lo. Evita os lugares da casa abertos e visíveis aos olhos dos homens e busca o recôndito do próprio quarto. Mas mesmo no seu quarto teme alguma testemunha de outro canto, então retira-se ao próprio coração e ali medita. Ele é mais íntimo do que o seu coração. Portanto, para onde quer que você fuja, lá está Ele. De si mesmo, para onde fugir? Pois não acompanhará você a si mesmo aonde quer que busque esconder-se? Mas como existe aquele que é mais íntimo até do que você, não há lugar para onde você possa fugir do Deus irado, a não ser para o Deus reconciliado. Não há absolutamente lugar nenhum para onde você possa fugir. Quer fugir de Deus? Fuja para Ele. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor está sempre presente conosco. Obrigado porque o Senhor está conosco para nos sustentar fisicamente. Te agradecemos de maneira especial, Pai, porque o Senhor está conosco na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, pela obra do Teu Espírito Santo. E o Senhor prometeu nunca nos abandonar, mas o Senhor está sempre conosco para nos ajudar, para nos purificar. E pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos vidas santas diante da Tua presença e que o Senhor nos ajude a correr para a Tua presença quando nós tropeçarmos. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, uma boa noite a todos, que o Senhor abençoe todos vocês. Abraço.